O Flamengo pode ser líder, né? O Fluminense ontem empatou, né? E com isso o Flamengo pode, vencendo hoje por qualquer placar, terá um saldo de gols melhor que o Fluminense. Aí pode assumir a liderança. Terá mais um jogo contra o Boa Vista e depois vai enfrentar o Fluminense, né? E aí pode ser uma quase decisão da Taça Guanabara. No ano passado o Flamengo jogava pelo empate, né, e perdeu, né? Com aquele gol do Pirani lá, um chute meio esquisito, a bola acabou entrando. No jogo até que o Flamengo jogou bem no primeiro tempo. Vitor Pereira, técnico ainda. Aquele golaço Cebolinha? Foi esse jogo, né? Aquele golaço Cebolinha? Ele fez 1-0. E o segundo tempo o Fluminense melhora bastante com as mexidas lá do técnico Fernando Diniz, que ontem foi expulso, e acaba virando o jogo no final, né? E é parecida a situação, né? Agora, novamente, com um agravante, né? O Flamengo numa dívida muito grande com a sua torcida. Então, até na linha do que o André tem dito, o Flamengo acho que tem a obrigação de buscar qualquer taça que aparecendo pelo caminho. A Taça Guanabara não tem muita importância, dane-se, tem que ganhar. Tem um clássico, não sei o quê, dane-se, tem que ganhar. Tem que ganhar para... Agora, lógico, ganhar os jogos tem que vencer, mas ao mesmo tempo também a gente sabe que jogar um futebol primoroso, ou futebol que as pessoas esperam, em pouco tempo não vai jogar. Não vai jogar. As críticas pontuais são pertinentes, deve existir, mas também tem que existir o mínimo de entendimento, né? Porque para a equipe chegar num determinado nível vai levar um certo tempo. Se demora um pouco mais, joga mal, mas vai lá e critica, como foi o jogo do Botafogo, foi alvo de muitas críticas pertinentes, né? Mas é preciso entender que observar eventuais progressos e entender que esse processo leva um certo tempo, não é instantâneo, né? Então hoje é um jogo que tem aí uma certa relevância. O Flamengo vencendo hoje fica em primeiro, apesar de ter jogado aí 2 partidas com o time C ou D, vários garotos, né? Porque uma coisa é jogar com o time reserva, outra é jogar com o time de base. O Flamengo não jogou nem com o time reserva, ele colocou o time de base, né? O time reserva foi contra o Volta Redonda. Tinha 3, 4 titulares apenas da formação atual. E hoje a gente vai ver algumas mexidas forçadas que são interessantes. Acho que é legal ver o Luiz Araújo ter uma sequência, embora por conta da lesão do De La Cruz, né? Se o De La Cruz tivesse condições, não sei se ele começaria, mas ele deve começar isso. Acho que é bom, porque ele foi bem no sábado, mostrou capacidade de reação, né? Foi já colocado no banco, que era a posição, com a chegada do Uruguai, mas reagiu bem. Fez um jogo interessante, bom primeiro tempo, muito bom entendimento com o próprio De La Cruz. E o Igor Jesus jogando também me parece ótimo, porque o Flamengo precisa de volante, cara. Não dá para ficar só com o Pulga, que é o rei do cartão amarelo. Como essa criança gosta do cartão amarelo, né? Contra o Botafogo, eu vou buscar um cartão nos acréscimos. Pelo amor de Deus, cara. O jogo estava ali 1-0, tudo, e foi lá e deu um catiripapo ali no meio do campo, amarelo. Para quê? E o Alan ainda tem questões físicas, né? Agora não é nem lesão, né? Ele foi meio que tirado para ganhar um fortalecimento, um condicionamento melhor, enfim, tem esses termos técnicos que eles usam agora. Agora tem várias expressões que o pessoal cria. Reequilíbrio muscular. A questão é a seguinte: o cara não está bem fisicamente, vou tentar melhorar esse campeoníssimo aqui para ele poder ter um desempenho atlético melhor em campo nos próximos jogos. Ele sai também. Então, os dois estão fora. O Thiago Maia é uma situação bizarra, porque não vende, não faz nada e, ao mesmo tempo, não joga. Se não vai para o Inter, põe para jogar. Né? O que acontece? Eu não consigo entender esse negócio. Como o Ortiz está jogando no Bragantino. O Ortiz está jogando, tem que jogar, pô. O Inter quer comprar, dane-se. Né? Agora, depois eu podia falar um pouquinho também nesse pacote que você falou aí dos times que gastam muito, o que tem, o que não tem, clubes, né? O negócio Mateuzinho foi um negócio da China para o Flamengo. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Foi um negócio, assim, a mudança do que era o negócio, do que virou, foi espetacular. Espetacular. Aí você vê o nível de genialidade de certos cartolas que consegue fazer pior do que qualquer negócio que o Marcos Braz faça. Essa do Mateuzinho foi demais. E esses mesmos depois falar sobre isso, só para o pessoal entender. Só uma observação, a gente vai falar sobre o Mateuzinho daqui a pouco. Os mesmos cartolas que desfizeram a primeira negociação, né? Fizeram uma pior para eles. Porra, é impressionante. É um negócio que não dá para entender. Aqui não tem esse negócio, não. Aqui não tem barriga de aluguel. Aí tudo passa um tempo e tal, aí fecha o negócio. Pior do que o primeiro. Pior, o primeiro é melhor. Mas, enfim, depois de falar sobre isso, até para o torcedor entender que não é exclusividade do rubro-negro esse tipo de relação com dirigentes, não. Os caras são realmente insuperáveis. Bom dia, André. Tudo bem, meu amigo? Eu hoje até falei assim, eu normalmente sempre separo a coluna do André, porque eu sei que ele fala sobre a coluna, né? E a gente, galera que não sabe, o André escreve coluna no nosso site, ou no nosso site ou no nosso aplicativo, né? Você pode achar lá de segunda a sexta. Cara, sempre a coluna com ótimos, né, temas,
E normalmente eu falo. Hoje eu até separei, André, a gente vai falar mais adiante sobre os jovens, porque eu acho interessante a gente tocar no assunto da tua coluna de hoje e também na de ontem, porque eu também achei muito interessante que é a questão do Vitor Hugo. Então tem muita coisa bacana. E hoje o Flamengo, né, com mais uma. Hoje, provavelmente mais um estádio lotado, o Flamengo está fazendo aí. Eu acho que pega até comprovação mesmo, que é uma pré-temporada, né? Que está rodando aí pelo país, e até é bom, até para o Maracanã, porque para quem assistiu ontem, né, o Fluminense Vasco, o Maracanã estava em um estado triste, né, o gramado para variar, né, e o Flamengo pode assumir a liderança hoje. Não tem muita coisa para a gente falar aí, André. Bom dia, bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, Felipe na produção, pessoal que vai chegando aí no chat, sejam todos bem-vindos e deixem o like aí e faça a sua inscrição. A gente está pertinho dos 80 mil inscritos, então se você ainda não for inscrito, muito provavelmente, mas a gente pede aqui ajuda. Se você não for, e até é uma oferta de um serviço, né, digamos assim. A gente tem nossa produção de conteúdo. Você gosta das nossas lives aqui com o Mauro e tal, tem os cortes das lives. Às vezes você vê a live aqui inteira, mas de repente um corte ali vai dar um enfoque maior a um determinado tema e aí você ouve de novo e aí de repente ajuda a formar a tua opinião, né? Corte de outros colegas aqui também e os vídeos informativos, né? Então é um conteúdo interessante. Então se você gosta do nosso conteúdo aqui, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e você ajuda a gente também a fazer o canal crescer. Vamos falar muito de Flamengo, né, nessa live, dia de jogo, né? Bom, né? Flamengo, depois de 5 dias, o Flamengo voltando a treinar e a festa fora do Rio de Janeiro basta o Flamengo estar lá, né? Às vezes não precisa nem ter os titulares, as grandes estrelas e tal. Basta o Flamengo estar lá, a camisa do Flamengo, o símbolo do Flamengo, que o torcedor vai lá demonstrar o seu amor, a sua paixão. É um negócio impressionante, né? A gente tem casos aqui no nosso próprio grupo, né? O Isaac, todo mundo, né? E a gente teve nosso companheiro Bruno Lemos, tá lá, né? Tá numa felicidade danada lá na cobertura. Mandar um abraço para ele também. Então, assim, a gente tem provas vivas aqui do amor que o Flamengo desperta. Então, não tem é emocionante, é legal, mas novidade não é. Bastava só o Flamengo ir lá para a coisa se concretizar. E agora o Flamengo está indo. Talvez o que eu acho legal nesse começo de ano do Flamengo, André, é que o Flamengo ele tá rodando, né? Porque se fosse, por exemplo, vai jogar fora, vai sempre mandar em Brasília, sempre. Não, então está tendo oportunidade. Por exemplo, o Flamengo não ia a Manaus há anos, não ia no Pará há anos, não ia em Aracaju há anos. Né? Então, enfim, é legal porque tá conseguindo rodar e todos esses torcedores terem oportunidade de rever o Flamengo, né? Então, acho que isso acho bem bacana. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está chegando aqui, galera. Galera, lembrando, pertinho dos 80 mil inscritos, se inscreve no canal aí, mas deixa o like também que é importante. Abraço para o Ricardo 13, que também está aqui, o Cleide Wilson Brito, o Fernando Alberni, o VJ, Rafael Santos, Vitor Caetano, Pedro Augusto Bonfim, o Joseph também está aqui. Muitas oportunidades, já entrou no time, já saiu para a seleção pan-americano. E é hora de testar o garoto, né? De vê-lo em ação, né? Eu acho saudável até que se dê oportunidade aos meninos, porque você não vai descobrir um outro cara, como foi o caso do João Gomes, se os caras não jogarem. Eu concordo também com relação à zaga. Eu acho que não é uma má ideia você pegar esses meninos da base e tentar vê-los em ação, se não for contratar o zagueiro que eles querem, que é o Léo Ortiz. Para trazer outro zagueiro por trazer, é melhor ver se um desses garotos vai decolar. Se um desses meninos se destaca e consegue se firmar. Há quanto tempo o Cleiton está lá no elenco profissional? Nunca joga, cara. Jogou com o Vitor Pereira no passado, acho que depois não entrou mais. Se entrou 2 minutos ali para final do jogo, nunca mais teve a oportunidade de começar uma partida, ou de jogar um meio tempo, entrar após o intervalo. E tem que ver se esses garotos realmente vão segurar a onda e mostrar, não para ser titular imediatamente, mas mostrar que pode fazer parte do grupo, né? E que pode ser útil num determinado momento. Então acho que hoje é um jogo bem favorável. O adversário é o Bangu, não vai jogar contra, não é um clássico, então é um jogo mais suave. É fora do Rio, mas é com toda a torcida a favor, como já foi falado, que é a rotina do Flamengo. Ele vai estar cercado dos titulares. Ele não vai. Uma coisa é quando o garoto entra com outros garotos. Às vezes ali aquele Frankenstein que foi o time lá
do segundo jogo lá que os meninos fizeram, que tinha Thiago Maia, tinha Mateuzinho, né? Mateuzinho? Mateuzinho, Thiago Maia e Pablo. E o Pablo, que já foi embora. Nunca jogaram juntos, mal treinaram, uma bagunça, não adianta nada. Ali não, ele entra no time, no lugar de um titular, no caso que é o Pulga, do lado do Gerson, do Arrascaeta, do Pedro, do Luiz Araújo, do Cebolinha, do Ayrton Lucas, do Varela, que tudo indica. Quer dizer, ele está jogando com o time principal. Então o garoto se sente mais seguro, tem mais condições ali, tem gente ali para dar uma orientada. É bom ver o menino em ação, né? Para ver se realmente ele está pronto para ser opção, pelo menos, né? Eu acho que é válido isso aí, é válido. Embora exista aí, o André já abordou isso aí com propriedade, uma certa... Tem uma ala da torcida do Flamengo que ela quer que os garotos, acha que todo zagueiro que aparece é o novo Aldair, qualquer volante que aparece vai ser melhor que o João Gomes foi naquele período curto que jogou pelo Flamengo. E, ao mesmo tempo, tem aqueles que acham que quando o garoto fica e tal, não tem uma fase muito boa, é bagre, né? Então, isso também, essa coisa frenética é terrível, né? E isso tem relevância no caso do Flamengo, porque os dirigentes dão ouvido para maluco do YouTube, para essas coisas todas aí. Os caras falam as coisas sem pé nem cabeça. Os caras dão ouvido, já demitiram o técnico por isso, já contrataram o jogador por conta de rede social. O Rueda foi contratado lá em 2017 por causa de rede social. E era outra gestão, hein? Então não é um problema nem dessa gestão, é do Flamengo esse problema. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ouvir, levar tudo a sério e executar decisões importantes em função de opiniões emitidas ou para caçar audiência, né, de gente que também pensa igual, ou então no calor de um fanatismo, assim, de uma falta de uma visão um pouco mais fria e minimamente cerebral, né, sobre o que está se passando dentro do campo de futebol. Né? É de entendimento dos processos que envolvem a montagem de um time, o desenvolvimento, ou um momento ou outro de uma equipe. Então, eu acho bom que ele jogue, tomara que tenha oportunidade, tomara que os outros meninos também entrem em alguns momentos. Acho que o Tite pode até fazer esse tipo de teste num determinado jogo. Vamos supor, hoje vai jogar Fabrício e Léo Pereira. Sei lá, cara, não põe o Davi Luiz, não. Põe um outro para jogar se tiver que entrar no segundo tempo, o jogo tiver ganho. Jogar 15 minutos. Vai dando uma rodagem para esses caras. Né? Ou não entra, ou entra que nem o Wesley entrou, na frigideira danada ano passado, não tinha outro, e aí o São Paulo manteve. Ele claramente é um jogador que não está preparado, hoje já é marcado pela torcida, mais até do que o Vitor Hugo, porque ele joga mais vezes, né? Pode reparar, são dois jogadores muito jovens, e são obviamente promissores, o Wesley tem muito a corrigir, são tratados como se fossem cabeças de bagre por parte da torcida. É impressionante isso, essa marcação, que são também os malucos que gostam de contratação mais do que de título, né? Contratou o Zezinho das Curvas. Opa, mas chegou uma contratação, isso que importa. Ser campeão é secundário. Né? E um detalhe que é importante, a gente fala muito, nos programas que eu participo, né, em outros espaços, muito se fala do Palmeiras, tem sempre, não, porque o Palmeiras não contrata. Contrata sim. Não como o Flamengo, mas contrata. E mais do que contrata, mantém seus jogadores. O Palmeiras se esforça em manter os caras. E paga caro para isso, hein? Os caras não ganham pouco, não. São jogadores bem remunerados. E merecem, são campeões. Eles mantêm ali aquela base. E tem fase ruim também. Tem fase que o fulaninho está jogando mal, que o outro não está tão bem e tudo, mas essa loucura de querer cortar a cabeça a todo tempo, tudo é muito característica do Flamengo, é muito nocivo isso. Muito nocivo. Mas, ao mesmo tempo, tem que testar os garotos, né? Tem que botar para jogar, tem que ver como é que se sai. Hoje deve ser a vez do Igor. E acho bom também o Varela jogar, para dar um descanso aí para o Wesley, né? Porque está demais. Ele está errando muito, e aí ele vai se afundando cada vez mais. E a pressão em cima dele vai só aumentando. Né? E a gente não sabe até que ponto o garoto vai segurar a onda. Amanhã sai a preço de banana aí na primeira oportunidade, passa um tempo, pode se arrepender de fazer um negócio não muito bom. O Brioche mandou um superchat aqui dando bom dia a todos. Bom dia, meu amigo. Obrigado aí pelo superchat, tá? André, você escreveu na tua coluna, né? É uma oportunidade, e eu acho que é o melhor momento possível, porque eu concordo muito com o que o Mauro falou. É bom você dar oportunidade para esses meninos com o elenco principal, porque quando você bota só os jovens, é completamente diferente. Quando você bota, né, para ver como eles rendem ao lado dos outros, você vê exatamente como eles podem encaixar no time, né, cara? É diferente o que o Igor Jesus, ou o Ryan Lucas, ou o próprio Lohan, que alguns que estão relacionados para hoje, quando eles jogam ali naquele time de base, o Lohan, por exemplo, quando jogou no Campeonato Carioca, ele meio que, ele era um dos caras para resolver, para tentar resolver. Ali não, ali, se ele entrar hoje, por exemplo, no segundo tempo, né, vamos dar um exemplo, ele está ali para somar, a responsabilidade vai continuar sendo do Arrascaeta, enfim, dos principais que estiverem em campo.
E o Igor a mesma coisa, né? Jogando ali como primeiro volante, acho que até uma experiência boa hoje para ele, porque ele deve começar jogando de primeiro volante, sendo praticamente o único, já que o Tite deu uma entrevista falando que o Gerson não é um segundo homem, é um meia pela esquerda, enfim. Então é uma boa oportunidade para esses meninos. Eu estou com o Mauro também, né? O Cleiton teve pouquíssimas oportunidades, mas quando teve, nunca comprometeu. Ele foi sempre bem. Então, eu acho que é um momento bom para isso, que o Igor aproveite, né? E também para fazer acontecer o planejamento do Tite, a gestão do elenco que ele quer, da maneira como ele deseja trabalhar no Flamengo. 2 jogadores mais prontos por posição, e a terceira opção é um jovem vindo da base, ou com idade de base, ou como no caso do Igor Jesus, está com 20, já vai fazer 21, né? E teve uma rodagenzinha entre os profissionais e ganha oportunidade agora. Não pôde o Pulgar, não pôde o Alan. Quem é a terceira opção? É um jovem vindo da base. É ele que tem que jogar. Se faz uma improvisação ali, ia ser incoerência do Tite, na minha visão. Porque ele é que ele fala isso nas entrevistas sempre, né? 2 por posição e a outra opção da base. Então ele tá fazendo o que ele falou. Pela primeira vez está acontecendo isso. De ficar sem os 2 jogadores, ele botar todo o time titular e dentro dessa ausência dos dois jogadores que disputam a posição ali na primeira função de volante, ele coloca um jovem da base. Já que a gente está falando do Tite, eu antes só vou pedir para a produção deixar passando aqui, porque a gente falou, eu acho legal mostrar, né? A torcida em Aracaju, né, produção? Pode deixar passando aí, que é fantástica, né? A chegada. Cara, olha isso, cara. Enfim, é quase chovendo molhado, né? Falar isso aí, porque a gente já acha que, como o Flamengo está rodando, a gente está falando isso direto, mas, gente, isso é Aracaju, né? Recepção para a torcida do Flamengo é uma coisa extraordinária. Eu lembro de uma entrevista do César Sampaio falando em Manaus, que só tinha visto algo parecido com a seleção, né? Eu ainda acho que, tipo assim, com a seleção, eu vejo muito torcedor indo na seleção porque é muito fã de alguns jogadores. Ali é o Flamengo, independente de quem vá. Eu acho que ficou provado isso. A diferença é fundamental. A seleção brasileira, formada por jogadores internacionais em maioria, que o cara só vê pela televisão, talvez nunca pise na cidade deles. Aí quando aparece lá o Neymar, o Vinícius Júnior, né, o Rodrigo, o Casemiro, o cara fala, cara, esses caras jogam no Real Madrid, do Manchester United, do PSG. Só conhece, né, pelo videogame. Exato. Pô, a chance de ver o cara de perto. Nesse caso, pode botar qualquer um aí. Se voltar o time do Bruninho, do Val Baiano, sabe? Do Radar, do Evilásio, dos anos 70, sabe? Voltar essa turma toda, não tem problema nenhum. Entendeu? Negreiros. Bota o Negreiros lá, que é no Flamengo, os caras vão lá ver o Negreiro. Não tem papo. É a camisa. Essa diferença é muito clara. Não que a camisa do Brasil não tenha apelo. Mas óbvio que não desperta paixão, que desperta a camisa do Flamengo. Como a do Corinthians desperta mais paixão, a do Vasco, a do clube que mexe com o coração das pessoas. A seleção é um negócio sazonal. Um negócio mais de Copa do Mundo e tal. Então, acho que isso é importante frisar. O Flamengo é um fenômeno, cara. Os caras vão ficar buscando explicação e não tem explicação. O que eu faço? Como é que você explica? Eu explico porcaria nenhuma. Isso não tem explicação, meu amigo. Isso é um fenômeno. Por que diabo que as pessoas do Brasil inteiro torcem pelo Flamengo? Não tem explicação. Por causa do Zico, mas antes já tinha. Por causa da Rádio Nacional, mas também transmitiu o jogo do Bangu, que vai jogar hoje. E o Bangu não tem torcida, o América, né? Por que as pessoas não viraram Fluminense, Vasco, Botafogo, viraram Flamengo? Todos esses times estavam na Rádio Nacional. Foi a Globo. Tá bem, então por que não viraram Corinthians, São Paulo? E o Flamengo nem era o maior campeão, né, Mauro? Não, quem ganhava mais os títulos. Exato. Você pegar lá nos anos 30, tinha 2 ligas, o Botafogo foi tetracampeão. Nos anos 40, o Flamengo teve um tri. Mas é o Vasco que forma o Expresso da Vitória. É a base da seleção da Copa de 50, do Maracanã. A Copa que foi no Brasil. A base era o Vasco. O Vasco foi um clube de inclusão, né? Então, assim, por que o Flamengo? Não sei. O Flamengo ficou décadas aí só fazendo papelão, ganhando nada, só fazendo vexame. E a torcida grande. E vai aumentar essa diferença, porque tudo bem, as pesquisas não são tão precisas, mas elas dão um sinal. As pesquisas são feitas, essas pesquisas que medem aí tamanho de torcida, que na verdade são pesquisas de eleitorais, outros motivos, os caras metem a pergunta: qual é o seu time? E o cara responde. Por isso que elas não são tão precisas, mas dão uma noção, né?
E elas mostram um crescimento. Detalhe, essas pesquisas elas são feitas com pessoas a partir dos 16 anos, que é a idade que o cara pode votar, né? Então, dos 15 para baixo não entra na pesquisa. Vai ver a quantidade de crianças e adolescentes que são rubro-negras hoje por conta desses anos de sucesso agora. Como o Palmeiras vai aumentar a torcida também, naturalmente. Só que o Flamengo já tem muito mais. Então a tendência é isso abrir uma vantagem ainda maior. Vão ficar aí tentando explicar, buscando explicação, falando aquela besteira de terceirizado, mas não adianta. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que ainda não é inscrito, pessoal, tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se aqui no canal. Então é muito importante que você se inscreva no canal, deixa muito like, ativa o sino de notificações, né? E passando as informações, né? O Tite aí definiu o time que vai jogar hoje contra a equipe do Bangu, né? Que vai ter o Rossi, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Varela, Igor Jesus, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro, né? Já comente aí o que você acha dessa escalação do Flamengo. O Flamengo, né, que vai tentar aí fazer um triunfo, né? Uma equipe aí que o Flamengo não pode ganhar de 2, no meu ponto de vista, 3-0 para a equipe do Bangu, né? No mínimo aí o Flamengo tem que meter uns 4-0 na equipe do Bangu, porque não tem nem comparação, né? O elenco do Flamengo com o elenco do Bangu, beleza? Essa aqui é a minha opinião e comente aí, pessoal, a sua opinião. Se vocês puderem também, comente o placar para esse jogo aí, né? Qual o seu palpite aí? Você acha que o Flamengo vai vencer de quanto esse jogo para cima do Bangu, lá em Aracaju, né? Então comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante, beleza? E o Flamengo aí que vai com a seguinte formação, né? Que eu já tinha dito, com o Rossi aí, o Fabrício Bruno, Léo Pereira, Varela, Ayrton Lucas, Gerson, Igor Jesus, eu acho que é Igor Jesus e o Alan, né? Fica a dúvida entre os dois. Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e também Pedro, beleza? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa escalação. Quem vocês gostariam de ver como titular nesse elenco do Flamengo? Comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante. Essa aqui foi mais uma informação do nosso canal Mengão News Oficial. Se você ainda não é inscrito, tem esse botão vermelho com o nome inscreva-se, então já clica no botão, aciona o sino de notificações, deixa muito like nesse vídeo aí, pessoal, metralha o dedo aí, amassa o dedo no like aí, muito like para esse vídeo. Graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E para esse vídeo não é diferente, né? Eu peço o apoio e a ajuda de vocês que deixa o like. Então só quem é torcedor do Rubro Negro aí de verdade, só quem torce para a nação rubro-negra vai amassar o dedo no like para a gente estar batendo a meta de 100 likes nesse vídeo. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso Mengão.